Seguindo nossos estudos sobre fundamentos de segurança de rede, nesse vídeo falaremos sobre os ataques às redes. Quando um agente malicioso vai tentar obter acesso à sua rede ou atacar a sua rede, ele pode usar uma série de ferramentas. Uma dessas ferramentas são os malwares. Malware é uma abreviação de software malicioso, que é um código projetado para danificar um sistema, um computador ou uma rede, interromper a sua ação, roubar dados ou fazer algo ruim ou ilegítimo em dados, hosts e redes. E esses malwares, existem uma série de malwares e eles se diferenciam pela forma como eles agem e a forma como eles são construídos. Um vírus é o principal e talvez o mais conhecido tipo de malware. Ele se propaga inserindo uma cópia de si e fazendo parte de outro programa. Então, a ideia do vírus ela é parecida com a ideia do vírus dos humanos, né? Os vírus que existem aí no meio ambiente. Ele é um software que ele vai fazer alguma coisa ruim, né? E aí depende o que ele vai fazer, vai depender do tipo de vírus, do objetivo do programador quando construiu esse vírus, mas ele é um programa, só que a característica desse programa é a sua capacidade de se autorreplicar. Então ele cria uma cópia de si mesmo e vai se propagar infectando outros sistemas. Essa é a ideia, ele vai se disseminar de um computador para o outro, pulando de software em software, pulando de host em host, pulando, se propagando pela rede e deixando infecções por onde ele passa. A ideia é que ele deixe cópias de si mesmo por onde ele passa para fazer alguma ação ruim, que é o objetivo dele, o objetivo pelo qual ele foi, para o qual ele foi construído. Existem também os worms, que eles são semelhantes aos vírus, na capacidade dele de se autorreplicar, né? Mas diferentemente dos vírus que precisam de um programa hospedeiro, os worms, eles não precisam de um programa hospedeiro. Eles podem, eles se autorreplicam como minhocas, né? Essa é a ideia. Ele vai se propagando pela rede sem a necessidade de um agente hospedeiro, né? Então, a ideia do vírus ela é parecida com a ideia do vírus humano, ou do vírus que infecta os animais, que precisa de um hospedeiro para ele poder se replicar pela rede. E os worms não. Os worms, eles são ferramentas, eles são softwares que eles se propagam sozinhos sem a necessidade dessa figura que a gente vai chamar de hospedeiro, ou sem a necessidade de uma ajuda, uma ajudinha dos humanos para se propagar. Um outro tipo de software malicioso são os cavalos de Troia. Ele é baseado, a ideia dele é baseada na história da guerra entre gregos e troianos, em que os gregos construíram um cavalo e ofereceram a Troia como uma suposta, um suposto símbolo de paz, né, e de rendimento na guerra, só que aquele cavalo, ele continha, os soldados estavam dentro dele, e aí quando os troianos foram dormir, os soldados tomaram a cidade, né, o famoso presente de grego. Então essa ideia do cavalo de Troia, ela é baseada naquela ideia da guerra entre gregos e troianos. Então os cavalos de Troia, do ponto de vista da segurança, são softwares que parecem legítimos, mas eles carregam um código malicioso. Só que, diferentemente dos antecessores do vírus e do worm, eles não se reproduzem infectando outros arquivos. Eles se autorreplicam, eles se espalham pela rede, pela interação do usuário, como eu preciso abrir um anexo, eu preciso abrir um e-mail, eu preciso fazer um download, eu preciso executar um arquivo na internet para que ele crie uma cópia dele em algum lugar, né? Então, eles precisam da interação humana para se autorreplicar. Então, vamos lá. O vírus, ele se dissemina de um computador para o outro usando um programa
como um hospedeiro, então ele precisa de um programa para ele se hospedar e aí por meio desse programa ele vai se disseminando na rede. Os worms não precisam de ajudinha, eles são lindinhos e eles vão se propagando pela rede sem a ajuda de um hospedeiro. Talvez esses sejam os mais perigosos, né? E os cavalos de Troia, eles precisam de uma ajudinha humana. Alguém vai lá, clica num link malicioso, baixa um anexo de e-mail. Existem muitos e-mails que carregam essas informações, então dependendo do contexto em que você está inserido, do que está acontecendo no momento, a gente recebe muitos e-mails com códigos maliciosos, né, os cavalos de Troia. Então, se você tiver num período eleitoral, provavelmente você já deve ter recebido e-mails da Justiça Eleitoral falando sobre alguma coisa, e aí você precisa clicar num link, e ao clicar nesse link, acontece alguma coisa no computador. Você não vê, mas acontece. É muito comum também receber mensagens sobre algo que está acontecendo, e aí você veja uma imagem e ao clicar na imagem não aparece nada. Não apareceu nada, mas é possível que tenha baixado um código malicioso. Então é bastante importante nós tomarmos cuidado com os links que aparecem aonde a gente clica, seja por e-mail ou seja nas páginas de internet, porque elas podem carregar softwares maliciosos como os cavalos de Troia. E falando um pouquinho sobre ataques, vamos falar sobre os tipos de ataques. Então, os ataques, quando a gente fala de problemas de segurança, a gente fala de softwares maliciosos que podem entrar na rede, e a gente também tem alguns ataques que eles não são necessariamente um código malicioso, mas tem um agente malicioso ou um agente de ataque, a Cisco usa essa terminologia. Um agente, eu vou usar aqui o termo agente malicioso, tá? Mas são sinônimos, e eles têm como objetivo atacar ou obter acesso à rede, né? Então, o código mal intencionado, ele vai, de alguma forma, prejudicar a rede. Pode ser, e os objetivos podem ser os mesmos. Mas aqui, no caso do ataque, a gente pode ter a ação de um agente malicioso que não seja necessariamente um software. Então, alguns ataques principais: ataques de reconhecimento, ataques de acesso e ataques de negação de serviço. Então, os ataques de reconhecimento, eles são utilizados na fase inicial de um ataque, e o objetivo deles é buscar informações sobre o alvo. Então, nesse ataque, a gente tem um atacante, né, ou um agente malicioso que tem como objetivo executar uma ação maliciosa em um determinado sistema, e nessa fase podem ser utilizadas ferramentas ou recursos ou estratégias para buscar informações sobre o alvo. Então a ideia é levantar informações para depois eu poder obter o acesso. Esses ataques normalmente estão na fase inicial de um ataque maior, tá? Ele por si só talvez não comprometa a rede, mas ele é a fase inicial que vai permitir a próxima fase, que é a fase de acesso. Então, o objetivo: identificar vulnerabilidades na rede e pontos de falha. Então, eu vou mapear a rede, vou verificar o que existe, quais são os hosts, quais são os sistemas, o que tem lá dentro e como eu posso obter acesso a esse sistema. Os ataques de acesso, eles estão ligados à obtenção de acesso ao sistema. Como que isso vai acontecer? Explorando falhas no sistema, usando estratégias de engenharia social, roubando credenciais. E aí o objetivo é conseguir entrar na rede. Ao entrar na rede, ao obter acesso a esse sistema, eu posso fazer outras coisas, como, por exemplo, escalar privilégios. Então, a ideia, após a obtenção de acesso, eu posso obter acesso usando credenciais mais restritas, e depois eu preciso fazer uma escalação de privilégio, ou seja, mudar o privilégio com privilégios que tenham mais permissões dentro do sistema, ou seja, privilégios permissivos,
com o objetivo de acessar áreas mais restritas. Então, eu vou obtendo acesso e vou caminhando pela rede. É o que a gente chama de movimentação lateral. Eu vou me movimentar pela rede com o objetivo de alcançar outras áreas. E aí nós temos ataques de negação de serviço. Esses ataques têm como objetivo desativar ou corromper o funcionamento da rede, de sistemas ou serviços. A ideia aqui é deixar o sistema indisponível, né? Então, após obter acesso a um determinado sistema, o invasor ele pode roubar dados. Então, o que pode acontecer dentro da rede? Uma série de outras coisas, tá? Então, pode acontecer a exfiltração de dados, a instalação de malwares, o controle dos recursos comprometidos. O que são os recursos? Dos sistemas das redes, dos computadores, dos endpoints, né? Então, esses sistemas, eles podem ser controlados remotamente. E o atacante também pode buscar manter acesso persistente à rede, ou seja, colocar ali um software ou uma ferramenta que permita que esse atacante depois volte. Então, ele pode entrar, ele pode obter acesso, deixar alguma ferramenta ali que permita um acesso futuro e essa ferramenta vai ficar oculta. A ideia é que ninguém veja, que ninguém descubra, porque futuramente ele pode tentar voltar. Então, falando um pouquinho mais sobre os ataques de reconhecimento. Qual que é a ideia? O invasor vai coletar informações sobre o alvo. Como que isso vai ser feito? Isso pode ser feito usando engenharia social. Então, em uma conversa aleatória com alguém, então eu posso obter informações sobre o funcionamento da rede, sobre o que existe, o que não existe, né? Então, a engenharia social é uma ferramenta muito poderosa. A gente tem varreduras de rede e que pode usar uma série de ferramentas como o NSLookup, DIG, Ruiz, Tracer ou Traceroute, o Nmap. A ideia é obter informações sobre o alvo. Quem que é o meu alvo? Quem é essa rede? O que existe nessa rede? Quais são os endereços IPs? Quem são os administradores? Então, eu vou obter o maior número de informações sobre essa rede, sobre esse sistema ou sobre o meu alvo. Então, e isso pode ser feito também usando dados públicos. Por exemplo, o Ruiz é uma ferramenta que vai me trazer dados públicos. E esses dados, eles estão em uma plataforma, em uma base de dados que pode ser acessada por qualquer um, né? Então, esses dados públicos, eles são bastante perigosos. E aí existem estratégias para você ocultar informações sensíveis. Após o atacante conseguir essas informações, ele pode tentar descobrir dentro daquele range de IPs ou dentro daquele domínio, subdomínios, o que existe. E aí uma ferramenta poderosa é a ferramenta Ping. A ferramenta Ping ela vai permitir eu descobrir se um alvo existe, se ele está ativo, se ele é acessível, né, a partir de uma localização, ou se eu preciso de alguma estratégia para poder acessar esse alvo. Então, as ferramentas que nós usamos para diagnóstico de rede, elas também podem ser usadas, e elas são usadas pelos atacantes para identificar os seus alvos, para obter informações sobre os seus alvos. Bom, uma vez que ele obteve as informações, o próximo passo é obter acesso a esse alvo. Então, os ataques eles podem explorar vulnerabilidades conhecidas em serviços, nos diversos serviços, né? Então, se nós conhecermos a fundo os protocolos de rede e como funciona a rede, como funcionam os serviços, eu consigo me aproveitar do funcionamento e da falta de segurança que muitos deles têm para poder obter acesso a uma determinada rede, a um determinado sistema. Então, aqui a gente pode verificar, por exemplo, que serviços de FTP, a gente tem falhas de autenticação. Então, por FTP, você consegue obter a senha em texto limpo. Então, um sniffer no meio do caminho consegue obter a senha se eu estiver usando um FTP padrão, né, um FTP não criptografado. Solução, usa um FTP criptografado para que a senha não passe em texto limpo. A gente tem serviços web também,
que podem, o HTTP puro, que pode permitir que um agente malicioso obtenha informações a partir daquele tráfego de rede. Qual a solução para isso? Utilizar HTTPS, né? Então, a gente pode ter fragilidades ali no nosso sistema, em que nós temos um banco de dados, e esse banco de dados ele foi mal configurado. E ao ser mal configurado, ele permite conexões públicas. E aí, alguém, qualquer pessoa de qualquer lugar, consegue fazer um acesso a esse banco de dados. Ou não, você configurou corretamente o seu banco de dados, mas a página web que está rodando, ela permite a obtenção de informações aí, de informações e permite um SQL injection, por exemplo. Então, os ataques de acesso, eles vão tentar obter credenciais de acesso ou obter informações para acessar a rede. E essas informações podem vir de diversas fontes, sejam os protocolos que estão rodando na rede, sejam sejam informações que estão disponíveis por meio de fragilidades ou vulnerabilidades nas aplicações web que estão rodando por aí. E quais ataques a gente tem? Ataques de senha. Esses ataques de senha podem ser implementados usando força bruta, mas força bruta é talvez a última estratégia. Antes disso, existem ferramentas que permitem que você que permitem a quebra de senha. Então, a gente tem ataques de dicionário. Existem ferramentas que elas têm dicionários de senhas, senhas muito comuns, e essas senhas elas são facilmente verificadas, elas já foram mapeadas. E se você estiver usando essas senhas, vai ser muito fácil conseguir obter acesso, né? Então, ataques de quebra de senha, em última análise, vai fazer um ataque de força bruta. Primeiro, vai passar por ataques de dicionário, que não está descrito aqui. A gente tem cavalos de Troia, que podem carregar códigos maliciosos, e esse código malicioso pode tentar obter a senha de diferentes formas, e farejadores de pacotes, os sniffers, que vão ouvir o tráfego que está passando na rede, e a partir desses dados pode-se obter conjuntos de credenciais que permitem o acesso à senha. E aí, uma vez que foi obtido o acesso, é possível entrar, acessar o sistema, e ao acessar o sistema, eu consigo fazer o que eu quiser, né? Uma outra forma de tentar o acesso é explorando confiança, né? Então, a gente pode usar privilégios não autorizados, e esses privilégios não autorizados podem ter sido obtidos de diferentes formas. Então, o que é um privilégio não autorizado? Eu tenho uma credencial, essa credencial ela tem acesso ao sistema, mas ela foi obtida de forma indevida, de forma não autorizada. E isso pode ter sido obtido por um ataque de engenharia social ou por ataques de senhas, né, que trouxeram para o atacante essas informações privilegiadas, essas credenciais que permitem obter acesso a um sistema. E aí, ao obter acesso ao sistema, o atacante ele pode comprometer o alvo. O que é comprometer o alvo? Eu obtive acesso a esse alvo e eu vou colocar algo naquele alvo que me permita voltar depois ou que já comece um ataque propriamente dito. Uma outra forma é o redirecionamento de portas. Então, esse agente de ataque ou agente de ameaça, ele usa o sistema comprometido, né, que foi comprometido na fase anterior, como base para ataques a outros alvos. Então, eu cheguei em um sistema, esse sistema é a minha porta de entrada. E a partir desse sistema, esse sistema tem acesso a outros subsistemas, a outros hosts, a outros dispositivos, e aí esse atacante ele pode usar portas liberadas ou pode usar ferramentas liberadas para obter acesso a outros sistemas e por meio deste acesso conseguir comprometer mais recursos dentro da minha rede. Temos também os ataques de man in the middle. Esses ataques man in the middle, o agente ele vai se colocar
entre duas entidades. Então, eu tenho um host que está posicionado aqui, eu tenho um outro host ou um outro recurso, vamos usar o termo recurso, posicionado aqui, e esses dois estão se comunicando. O man in the middle, ele vai se posicionar no meio dessa comunicação, não importa exatamente aonde, mas ele vai conseguir interceptar o alvo. Esse alvo, as informações que estão passando entre a origem e o destino, vão ser ouvidas por esse man in the middle. E esse man in the middle, ele pode apenas interceptar as informações ou ele pode, inclusive, modificar as informações. Então, poderia ser feita uma triangulação aqui, em que esse homem do meio, ele vai obter as informações, a informação que está sendo trocada entre o recurso A e o recurso B, passa necessariamente pelo man in the middle, e esse homem do meio, ele vai alterar a informação. Então, a gente pode ter apenas a leitura dessa informação, seria o caso de um sniffer, ou a modificação dessa informação, aí já é um ataque mais elaborado. E a gente tem também os ataques de negação de serviço. Talvez os ataques de negação de serviço, ou DOS, sejam os mais conhecidos e os mais divulgados. E talvez os mais difíceis de eliminar também, porque ele é tão elaborado, e principalmente quando a gente fala de ataques distribuídos, ele é tão elaborado que fica difícil a gente identificar quais são esses ataques. Então, eles são a forma de ataque mais divulgada e uma das mais difíceis de eliminar, tá? No entanto, eles são fáceis de implementar e causam danos potenciais, danos significativos. Eles podem deixar um sistema, uma rede totalmente indisponível. E essa indisponibilidade pode levar a prejuízos absurdos. Então, o que é um ataque de negação de serviços? Ele impede. Esse ataque tem como objetivo negar um serviço. Negar o serviço é tornar o serviço indisponível. Então, assim, eu tenho uma página web, por exemplo, essa página está em um determinado servidor. Qual que é o objetivo? Que os usuários legítimos tenham acesso a essa página para fazer alguma coisa. Então, o ataque de negação de serviço visa comprometer a disponibilidade desta página. Isso pode ser feito por meio de um ataque de rede, ou eu posso fazer muitas solicitações, muitas requisições a esse servidor, de forma que o servidor está respondendo requisições ilegítimas e passe a não responder requisições legítimas que vêm de usuários legítimos dessa rede, tá? Então, a ideia é impedir que pessoas autorizadas ou usuários legítimos consumam os recursos do sistema, ou seja, acessem a página web. E aqui eu dei o exemplo da página web, mas a gente pode extrapolar para diversos outros recursos na rede. Inclusive, a negação de serviço pode se dar para interromper o serviço da própria rede. E aí, prevenir esses ataques é que é importante, né? Então, para isso é importante manter em dia as atualizações. Então, a atualização é fundamental. Existem muitas pessoas que elas não gostam de fazer atualizações por acreditar que elas podem levar a um estado de insegurança, né? Só que não atualizar já leva você a um estado de insegurança. Então, é muito perigoso não fazer as atualizações necessárias nos sistemas. De quais sistemas eu estou falando? Sistemas operacionais, estou falando de aplicações, tá? Então, os ataques, eles são um grande risco porque eles interrompem a comunicação, eles vão deixar o serviço indisponível. E aí, no primeiro vídeo, nós falamos sobre a disponibilidade, que é um dos elementos da tríade da segurança. Então, ao interromper a disponibilidade, você quebra a cadeia de segurança, né? E isso pode causar uma perda significativa de tempo e dinheiro, né? E esses ataques são simples de se conduzir, tá? Por parte do invasor e difíceis, bastante difíceis de se proteger. E aí, para piorar, um ataque de negação de serviço, ele vem de uma fonte. Agora,
existe uma forma de fazer com que esse ataque seja originado de várias fontes, para dificultar ainda mais a a interceptação desse ataque ou a eliminação desse ataque, a mitigação do ataque é o que a gente fala, né. Então, o DDoS é semelhante ao ataque de DOS, de negação de serviço. Qual que é a questão? Ao invés de eu ter uma fonte de ataque, então eu tenho aqui um alvo, tá? Então, ao invés de ter uma fonte de ataque, que é o que acontece no ataque de negação de serviço, eu vou ter várias fontes de ataque. E aí, bloquear esse ataque ou parar esse ataque, se for um DOS, é mais simples do que se for um DDoS, porque aí eu tenho várias fontes de ataque. Então, é semelhante ao ataque de DOS, mas é originado de várias fontes que estão agindo coordenadamente. Como que isso é possível? Bom, então o agente malicioso, ele pode criar uma rede de hosts infectados. Como? Eu mandei e-mails para uma série de usuários na rede, mandei e-mail, deixei um código malicioso em uma página web, os usuários foram lá e baixaram esse código malicioso, sem saber, eles não percebem. Esse código malicioso pode, por exemplo, explorar uma vulnerabilidade no sistema operacional, uma vulnerabilidade que potencialmente já tenha sido corrigida por atualizações do sistema operacional, mas como os usuários não fazem atualização, não aplicam as atualizações de segurança, então essa falha não foi corrigida. Aí o que a gente faz? A gente coloca um código malicioso e esse código torna o seu computador um zumbi. O que é um zumbi? O computador, o host, ele vai ficar ali esperando um sinal, esperando um comando que vai vir de um centro de comando e controle. Esse local na internet é quem vai startar o ataque de negação de serviços. Então o atacante cria uma rede de zumbis, o que a gente chama de botnet. Essa botnet abre uma porta no teu sistema operacional, essa porta vai ficar ouvindo a rede, né? E quando vier o comando para atacar, o seu computador começa a atacar um alvo. E aí eu tenho vários computadores atacando e parar um ataque desse tipo é muito desafiador, é bastante complicado, tá? Então é importante também para poder mitigar esse tipo de ataque, usar estratégias adequadas. Esses são alguns dos ataques que podem comprometer a nossa rede. E para proteger a rede desse tipo de ataque, é preciso conhecer o funcionamento da rede, em primeiro lugar, depois conhecer quais são as vulnerabilidades, quais são as ameaças, para então lançar mão de ferramentas adequadas para proteger o seu sistema.